Vida Vivida de hoje, nós vamos conversar com uma das fundadoras da Associação de Sommeliers do Rio de Janeiro. Ela é especialista em vinho, uísque e cachaça e é considerada a primeira mulher sommelier do Brasil e da América do Sul. Aqui conosco, Deise Novakoski. Tudo bem, Deise? Tudo bom, Mariana? Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigada. Eu estou bastante orgulhosa de estar aqui. Fiquei um pouquinho com medo, que o programa é muito importante. Ah, você também. Obrigada. Deise, como é que é ser sommelier? Uma profissão que é quase de 100% masculina, vamos dizer assim. Pois é, eu nunca reparei muito nessa questão de ser mulher. Eu, quando decidi que iria trabalhar em restaurante em primeiro lugar, foi porque meus pais trabalhavam em restaurante, acho que foi até uma escolha natural. Meu pai disse, não, você tem que se especializar, tem que escolher alguma coisa. E aí eu achei o mundo das bebidas, de um modo geral, muito encantadoras. Agora, teve assim, um pouco de sorte da minha parte, porque pintou um camarada que estava montando a associação, trazendo esse conceito para o Brasil. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás. E aí eu nunca parei muito para pensar nisso, não. Eu tenho pensado mais ultimamente, porque é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos e que não vem depois de mim. Cadê a fulana, cadê a Beltrana? Essa era a minha contemporânea, aquela. Onde estão essas mulheres? E aí eu fico pensando, poxa vida, acho que eu escolhi a profissão errada, acho que eu estou pagando mico. Mas depois eu não sei, eu não consegui fechar muito com essa ideia, mas eu acho que é porque é uma profissão masculina, sim, é verdade. Nesse universo eu lido com muito mais homens, né? Eu tenho 80% de homens atendendo diariamente. Você viaja bastante, está sempre em volta da mesa, da comida. Eu queria que você explicasse pra gente o que faz um sommelier e qual a diferença do sommelier pro enólogo e pro enófilo. Se existe essa diferença e qual é? Ah, existe, é bem grande. O enólogo geralmente trabalha lá, desde o momento em que se planta a uva, ele acompanha o engenheiro agrônomo, ele acompanha o crescimento da videira. Aliás, quando ele vê o parreiral ali brotando, ele já começa a saber e a fechar na cabeça dele que tipo de vinho ele vai produzir a partir dali. Acompanha então todo o processo de fermentação, filtragem, engarrafamento, guarda, tal, até o vinho ir para o mercado. O sommelier é aquele profissional que trabalha dentro dos estabelecimentos que vendem o vinho já prontinho engarrafado, mas ele é que sabe o que aquele enólogo fez para aquele vinho chegar ali. Para que público aquele vinho se destinou? Se era para jovem, para pessoas de mais idade, era uma comida mais estruturada? Será que aquele enólogo tinha a intenção de fazer um vinho com uma estrutura de um Bordeaux de 1964? Todo esse histórico do vinho, o sommelier sabe, ou deve saber, para trazer para dentro do estabelecimento comercial e colocá-lo à venda para o consumidor. Então, o consumidor, quando procura o sommelier, ele tem que ter a certeza que ele vai encontrar esse profissional ali apto a lhe dar essa informação. E no meu caso, que trabalho num restaurante, eu também tenho que conhecer o chefe, o tipo de comida que ele faz, se é leve, se é pesada, se ele está de mau humor, está apaixonado, casou, não casou, teve filho, a mulher está grávida, perdeu o bebê, para poder juntar todas as coisas que ele produz com a mão dele e fazer a união daqueles dois profissionais que trabalharam num produto e vai chegar naquele consumidor. De repente você está pensando num vinho leve, mas não tem a menor noção, é uma garrafa, como é que você vai saber disso? É lógico que é um assunto bastante rico, amplo, e se não fosse assim, não teria profissão, eu não teria trabalho. E o enófilo? O enófilo é aquela pessoa que me adora, que acha que eu faço a coisa mais gostosa do mundo e que queria viver a minha verdade. É só aquela pessoa que ama o vinho, que gosta do vinho, que viaja para ver uma vinícola, que curte ler um livro. Mas é só a parte boa. Tem uma outra parte também dos ossos. Todo ofício tem o seu osso. O meu também tem. Os enófilos gostam de ficar só com a parte boa. Você falou que há 20 anos pintou um cara. Quem é esse cara? É o Dânio Braga.
Ele começou... Ele é o responsável por todo o movimento que existe hoje no Brasil de vinho. Ele que abriu todas as portas do Brasil para o mundo. Antes dele, as pessoas que lidavam com vinho no mundo nem sabiam que o Brasil existia, quem dirá que fazia vinho. Eu acho que o Brasil deve muita coisa ao Dânio. Foi um especialista que ajudou. Ele é um enólogo, é um italiano, enólogo sommelier, e que veio para o Brasil montar um restaurante e, diante da falta total de mão de obra, ele então falou, eu vou formar essa mão de obra. Então vamos mostrar um pouquinho mais sobre a sua profissão para quem está em casa? Vamos. Então vamos lá. A paulistana Daisy Novakoski começou a trabalhar aos 13 anos de idade no restaurante da família em Ipanema. Atualmente, Daisy é membro da Associação Brasileira da Cachaça, do Whisky e da Associação Internacional de Sommeliers. Com muita habilidade, Daisy sempre surpreende os clientes com suas sugestões. A sommelier lançou 2 livros sobre degustação de vinhos pela editora Senac Nacional. Daisy é filha do polonês Francisco Novakoski e da espanhola Neuza Pérez. Daisy, você começou a trabalhar com vinho no restaurante dos seus pais? O restaurante, eu quero só esclarecer, ele não era dos meus pais, era da família do meu padrasto. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos e a minha mãe casou novamente com um italiano que tinha uma família de restaurantes. E quando que surgiu, então, esse seu interesse pelo vinho? Foi lá mesmo, mas eu fazia um trabalho de escritório, juntava a comanda, a primeira via com a segunda via. E quando você começa a ler as comandas que os garçons usavam naqueles tempos, ainda é a mesma de hoje, mas o que é Santa Cristina? O que é Rufino? Sabe? Começa com o que é, há 13 anos, quero saber tudo. E aí foi esse universo de nomes, de palavras que me encantou e eu comecei a procurar saber o que era isso que eu mexia e onde é que eu poderia melhorar esse meu saber. Mas eu já estava com 16 anos quando eu li num jornal uma entrevista do Dânio que dizia que estava montando uma escola para profissionais do vinho. Aí eu cheguei lá, eu quero fazer parte da sua escola. Eu disse, não tem nem cadeira, não tem nem mesa, é uma ideia que eu estou tendo. Eu disse, mas o que falta? Eu saí pedindo cadeira, mesa. Ajudou na produção. Ajudei mesmo. Quando eu falo que eu sou fundadora, é verdade. A minha matrícula é número 13 e já teve gente até que pleiteou esse fato. Então essa parte da sua profissão a gente vai deixar para depois do intervalo, porque o Vida Vivida vai dar uma paradinha e volta já. Vida Vivida está de volta, conversando com Daisy Novakoski. Como todos podem ver, nós temos taças na mesa, mas isso aqui a gente vai deixar de lado um pouquinho, porque eu quero saber como é que foi a sua experiência como bartender. Foi legal? Como é que foi? Foi uma coisa muito louca, porque como eu não me sentia hábil ainda para me candidatar como sommelier, e também não existia esse mercado de sommelier há tanto tempo atrás. Aí falei, eu vou me candidatar como bartender porque caipirinha, essas coisas eu sabia fazer, tinha aprendido um bocadinho ali. Tinha um barman, que era o Aristides, que era de um bar chamado Astrodome. Foi um bar muito famoso e ele me ensinou um monte de coisinhas e eu fui lá e me candidatei. Bom, meu teste foi um Bloody Mary. Mas eu entrei pensando assim, eu vou estudar todos os coquetéis clássicos, eu vou fazer a receita mais clássica, eu não vou inventar coquetel nenhum, porque eu sou sommelier, isso é só uma chuva que eu estou passando. Foi quase assim um tiro pela culatra, porque como eu fui a primeira moça bartender daquela época, todo mundo falava, o que uma moça faz aí, o que uma moça faz... E eu acabei ficando tão conhecida como bartender, que hoje em dia muitas pessoas dizem, a bartender, depois que ela foi bartender, ela foi fazer o curso de vinhos. Aí eu fico tão revoltada com isso. Foi ao contrário, né? Você já conhecia o vinho e foi trabalhar como bartender. Eu já tinha meu diplominha de sommelier, só que eu não tinha mercado e nem me sentia realmente segura. Mas lá eu trabalhava de dublê de sommelier, a turma no quadrifólio me dava muita força dublê mesmo. De sommelier? Como é que é isso? Que história? Porque eu trabalhava no balcão, eu fazia coquetel. Aí eu fazia carta de vinhos. Mas o quadrifólio era muito estreitinho, né?
Então os clientes sentavam lá e diziam assim, não, toma o Valpolicella do tal, não, toma não sei o quê, então, isso aqui e tal. E aí foi criando também aquela amizade, o restaurante era muito pequenininho, muito bistrozinho, e foi formando aquela coisa assim muito familiar, ele era administrado por 2 mulheres. Então, foi me dando muita segurança também. Foi a partir dessa experiência que você também se especializou em cachaça e whisky? Foi por ter esse contato nessa época como bartender? Eu comecei a estudar cachaça porque eu digo, não é possível. Eu sei de vinho da França, eu sei de não sei o que, eu não sei do meu país. Eu sou muito patriota, né? E é um produto 100% nacional, né? E aí eu resolvi... E mais ou menos nessa época da bartender... O pessoal da Academia da Cachaça estava montando a academia e aí eles começaram a me provocar também. Cria umas coisas, inventa umas coisas. Aí meu juramento foi por terra e eu comecei então a mergulhar na história da cachaça. E aí comecei a mergulhar em outras bebidas, em estudar uísque. E assim foram me convidando e eu faço parte dessas associações com muito orgulho. Mas eu acho que é todo o produto que eu tenho para oferecer dentro do restaurante, né? Então eu trabalho dentro de um restaurante. O restaurante não vende só vinho. Então você tem que conhecer também as outras bebidas. Você precisa saber das outras coisas, né? Você, quando é ator, aqui no Brasil não. O cara é ator, ele só pode ser ator. Ele não pode cantar, dançar, não sei o que. Não sei o que. Aqui, se ele é sommelier, ele só pode ser sommelier. Ele não pode entender mais de cebola, de alho, de vinho, de café, não, ele só pode saber daquilo. O sommelier, ele é um profissional do vinho, mas dentro do restaurante, ele é incumbido de toda a parte líquida do restaurante, inclusive o serviço de charuto. É parte do treinamento do sommelier. Olha, que ele tem que servir o conhaque, o licor, né? Ele não fica só naquela no coisa vinho. vinho. Então, eu costumo brincar no restaurante que os garçons antigamente tinham um pouco de medo da história do vinho, e aí eu falava assim, qualquer palavra começa com V, vocês me chamam, pode ser verdura que vocês estão me chamando, não é assim não, e o vinho não morde. Deise, vamos agora então um pouco para a parte prática. Claro. Explica o que é isso aqui que você trouxe. Isso aqui é uma peça que o sommelier usava antigamente para fazer degustação. Como é o nome? Tastevan. Tastevan. Essa peça, o sommelier usava assim, presa aqui na lapela do paletó, tá? E depois ele colocava aqui no bolso. Você coloca o vinho, não pode ultrapassar essa bolha de nível, que é uma bolha aqui onde a luz reflete e vai propagar a luminosidade. Ela foi criada para se usar em ambientes onde tem pouca luz, como as cantinas e os antigos salões de restaurante, que agora estão super iluminados. Desse lado aqui, você tem uns tracinhos, uns risquinhos. Então, esse lado aqui é para você fazer a análise do vinho branco. E esse lado com a bolinha maior, para você analisar o vinho tinto. Então, o sommelier põe o vinho aqui, o líquido, né? Não pode ultrapassar a bolha de nível e faz a análise do vinho tinto ou se for o vinho branco. Então, uma quantidade mínima de líquido aqui. Faz a análise da luminosidade, no caso. Faz a análise da cor do vinho. Então, se o vinho é um vinho tinto, leve e já tiver uns reflexos atijolados, você sabe que ele já está começando a... Mas ninguém degusta, ninguém experimenta? O sommelier pode cheirar, pode provar, mas deve, inclusive, né? Faz parte de todo o processo. Mas você vê, eu trabalho num restaurante onde eu abro, em média, 30 garrafas de vinho por dia. Basicamente, são os mesmos vinhos. Eu já conheço esses vinhos tão bem. Eu abro, quando cheiro a rolha, opa, esse vinho não tá bacana. Só naquela... E se for provar cada um no final do experiência? Isso é a prática. Não tem como. Não dá. Não dá, fica impossível. Mas é bem verdade que para conhecer o suficiente, eu tive que beber muito antes. Claro, na prática mesmo. Para conhecer. Né? A gente vai deixar a parte prática, então, pro terceiro bloco, porque o Vida Vivida vai para mais uma paradinha, mas volta já. Não saia daí.
O Vida Vivida está de volta conversando com Deise Novakoski. Deise, agora vamos para a parte prática. Quantas taças? Cada uma serve para um tipo de vinho? Explica pra gente como é que funciona. Serve. Vamos começar por essa aqui, que é a taça homologada pelo INAL, que substitui o Tastevan. Hoje em dia, um sommelier dentro de um restaurante, ele usa essa taça, que é uma taça oficial para degustação. É a menorzinha, né? Ela tem tamanhos específicos, que é um órgão que cuida dessas coisas, de taças e regulamentações de coisas em torno do mundo do vinho. Uhum. Agora, essa linha de taças aqui, esses formatos, na verdade, aqui é somente de um produtor, mas você vai reparar que você tem de vários produtores, de vários fabricantes, você vai ter taças mais ou menos nos mesmos modelos que você não tinha antigamente. Como é que se chegou a esse consenso? Alguns produtores, alguns engarrafadores, alguns fabricantes de taças, eles se juntaram. O lindo do mundo do vinho é que as pessoas se juntam para conversar. E aí o mundo comercial em torno disso cresce. E eles se juntaram e disseram, será que tem um formato de taça? Tinha taça de vinho de tudo que era tamanho, assim. Então eles, com estudo realmente, com provas, eles concluíram que esses formatos eram ideais para determinados vinhos. Então, esse formato não precisa ser deste fabricante, mas esse formato é para um vinho de uva tipo Chardonnay, que tenha estagiado em madeira. Ou seja, Chardonnay é um vinho branco que estagiou em madeira, então um vinho branco de muita estrutura, aqueles grandes vinhos da Borgonha. Quando você vê um especialista falando que o vinho branco que mais me impressionou é um Meursault, um não sei o quê, tem que ser numa taça dessas aqui. Aproveitando, eu queria saber como é que você segura uma taça assim, Olha, tem numa alguma degustação regra? oficial, você tem que segurar o mais longe, o mais distante possível do corpo do copo para o teu cheiro não passar aqui. A degustação oficial, você trabalha com as coisas mais tênues, com os menores detalhes, né? Com as coisas mais pequenos indícios de aroma. Então você pode perturbar com o teu cheiro pessoal, inclusive, o vinho. Então você segura o mais distante possível. Nunca no corpo para não alterar a temperatura, porque a temperatura de serviço para vinho é fundamental. Como a gente tem uma temperatura certinha para servir folha de alface, todo mundo sabe, o vinho também. Se você passar, ele prende o aroma. Se você tiver com a temperatura muito alta, ele vai soltar outro aroma que não te agrada. Enfim, ele tem temperatura ideal e é bom respeitar aquelas tabelas que vêm em todos os livrinhos básicos de curso de vinho. Aí você fica com a mão distante aqui, tá? Uhum. Quando você vai num acontecimento social, se você colocar sua mão aqui, você vai esquentar o seu vinho, você vai ficar prejudicado. Um outro vinho branco qualquer, uma taça deste formato aqui, ó. Põe um Viognier, um Sauvignon Blanc, um Chenin, um Semillon, qualquer outro vinho, um Riesling, essa taça está perfeita. Os tintos da Borgonha, que são vinhos mais leves e precisam de um pouco mais de espaço para arejar, mas o aroma é mais delicadinho, então a boca fecha. Os outros tintos, os demais tintos, Cabernet, Merlot, Malbec, todas as outras uvas que não forem Pinot Noir, nessa taça aqui, que tem um corpo um pouco maior, precisa de oxigênio também para arejar, porque são vinhos mais estruturados, mais pesados, mas precisam de uma boca mais larga, como essa, que é justamente para saírem os aromas, porque ele tem muitos aromas. E essa taça que é para os vinhos espumantes, sejam eles champanhes ou não, ou seja, vinhos que sofreram uma segunda fermentação. Então são aqueles vinhos que têm aquele monte de bolinhas, que são os perlages. E os vinhos espumantes do tipo Brut, porque aqueles doces, os demi-sec, nós ainda usamos aquelas taças do tipo Maria Antonieta, que se serve, esses demi-sec, se serve para bolo, sobremesa e batizados. Existe uma regra de carne vermelha, vinho tinto, carne branca, vinho branco e a champanhe também? Aonde entra nessa história? Como é que são essas regras? São duas perguntas
um pouco compridas de responder, me desculpa. Mas é que a harmonização vinho tinto e carne vermelha, vinho branco e carne branca é a harmonização cromática, né? Então, não é isso. A harmonização é outra coisa. A harmonia é colocar em conjunto. Em conjunto. Então, eu posso ter um frango, é uma carne branca, feito num molho de vinho tinto. E aí? Como é que eu faço? O que manda é o molho, é o acompanhamento, é aquela estrutura. Como a gente não escolhe aquela roupa, é a roupa da festa, é a roupa de trabalhar, é uma roupa do dia a dia. A gente acompanha também assim no vinho. É uma seleção feita naturalmente. Exatamente. Se você tem um prato leve, você tem um vinho leve. Você tem um prato estruturado, você precisa de um vinho estruturado. E essa estrutura, como é que pode ser essa estrutura? Esse Borgonha branco que passou em madeira, ele é um vinho branco, mas ele é tão estruturado como alguns, tintos. Até mais estruturado que alguns tintos. Você tem uns tintos super leves que vão acompanhar perfeitamente bem uma carne de vitela, mas não é a carne quem está mandando ali. Quem manda é o acompanhamento, é o molho, é o entorno. Quando você pensa o vinho como um ser vivo, ele nasce, cresce, amadurece e morre. Quando você entender que o vinho é uma bebida viva, você já vai estar entendendo 70% do vinho. A rolha tem alguma coisa também a ver com a vida do vinho? Interfere em alguma coisa? A rolha tem tudo a ver com a vida do vinho. Ela vai ser utilizada no tamanho proporcional ao tempo em que aquele vinho ficará guardado. Mas é a de cortiça ou a sintética? Tem também dois tipos de rolha? Tem, porque a rolha de cortiça, ela permite uma microoxigenação do vinho. Ora, ele ficou guardado e precisa entrar um pouquinho de ar para ele continuar respirando. Ele está vivo. Ele precisa de oxigênio, mas numa quantidade exata. Então, a cortiça permite que ele respire durante aquele período de vida que ele terá na garrafa. A rolha sintética, ela tem um microtrabalho ela também faz esse trabalho, ela está sendo estudada há muitos anos, porque existe uma crise mundial de cortiça, só 2 países produzem cortiça. Então, se o mundo todo começasse a tomar vinho, como aquele grupo lá de trás resolveu fazer, não ia ter cortiça para todo mundo. Então, desenvolveu-se essa rolha sintética. E ela é destinada para o dia a dia. Ela não é uma rolha para se colocar nos vinhos que vai se guardar por 10 anos. Então, para o consumidor já é um grande indício. Você abriu o vinho, olhou, é rolha sintética? Oba! Tem que tomar esse vinho em 4 ou 5 anos. Pronto. Olha, isso não vinha escrito em garrafa nenhuma. Nosso tempo está acabando, mas eu não queria encerrar sem te perguntar. Como que uma pessoa que não conhece bem vinho faz para se virar num supermercado? Existe alguma regra do rótulo, da rolha ou do ano do vinho? Alguma coisa simples que seja fácil de ajudar a pessoa na hora de escolher um bom vinho? Graças a Deus, não, senão eu teria perdido meu emprego já há muito tempo. Então é bom ter uma aulinha, aprender, que é a melhor maneira de você comprar um bom vinho. Quem sabe contratar um personal sommelier? Com certeza, com certeza, Deise. Eu quero agradecer muito a sua presença, foi muito bom esse papo. Tenho certeza que quem está em casa também aprendeu bastante do vinho com você. E o Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser enviar alguma sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para tvuniversidade com c, @universidade também com c.br. E até o próximo programa. Tchau!